Então nós precisamos compreender a palavra de Deus, colocar ela em prática nas nossas vidas, e a prática dessa palavra que nós estamos entendendo nos leva a uma vida de desfrute, uma vida de vitória. Amém? Então nós conseguimos alcançar êxito e ser vitorioso quando nós praticamos a palavra de Deus. Nós ouvimos e nós praticamos. Então quando nós praticamos, nós conseguimos galgar êxito. E aquilo que nós estamos praticando, com certeza, vem para o nosso benefício, nos leva a uma vida de vitória em Deus. Glória a Deus. Então, João 10:10 é um texto muito conhecido de várias pessoas. Diz na palavra do Senhor aqui, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Jesus diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Então a proposta de Jesus para nós é que nós tenhamos vida, e essa vida seja uma vida abundante. Amém? Então a proposta dele é que eu e você, que nós tenhamos vida, e que essa vida seja uma vida abundante. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Então nós precisamos, irmãos, entender isso, que o bom pastor, Jesus, é o bom pastor, é o único pastor que pode e que deu a vida pelas ovelhas. As pessoas dizem assim: o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Não, o pastor não pode dar a vida pelas ovelhas, porque o pastor não é dono das ovelhas. Só quem pode dar a vida pelas ovelhas é o dono das ovelhas, e ele já deu. Precisa se entender essas coisas. O pastor que recebeu do sumo pastor a ordem, ele vai pastorear as ovelhas. Ele não pode morrer pelas ovelhas, porque só quem deveria e quem já morreu pelas ovelhas foi Jesus. As ovelhas, e essa morte garantiu a mim e a você, para mim e para você, o direito de compra. Quando ele morreu por mim e por você, como bom pastor, ele comprou a minha vida e a sua vida. Foi um pagamento que foi feito. Então esse bom pastor é que deu, ou que dá as vidas pelas ovelhas. Quando alguém lê o texto, muitas vezes, esse texto do bom pastor, muitas vezes ele não entende. Jesus, quando declara essa palavra, que ele é o bom pastor, ele ainda não tinha morrido. Então ele declara que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Era o processo de morte na cruz do Calvário que ia acontecer com ele, para ser o pagamento pela minha vida e pela sua vida. Amém? Então você vai entendendo aí e vai compreendendo, porque senão você vai, sem entendimento, tá querendo ou falando que alguns pastores têm que dar a vida, têm que morrer por causa de você ou eu, nós que somos ovelha de alguém, ou ovelha de algumas pessoas. Não, nós não somos ovelha de ninguém, nós somos ovelha de Cristo. Amém? Você não é ovelha de pastor nenhum, você é ovelha de Cristo. Você é pastoreado por um pastor humano, que Deus mesmo o colocou. Mas quem deu a vida por você foi Jesus. Quem tem direito sobre você é Jesus. Amém? Está entendendo, irmãos? Por isso que eu quero que você entenda isso, para você aprender vida abundante. Porque se nós não entendermos essa coisa, nós não vamos entender e nós não vamos compreender a vida abundante que Deus tem para nós. Então Deus tem uma vida, só que não é uma vida normal, é uma vida abundante para mim e para você. A proposta que nós estamos vendo aqui é que o ladrão, ou o adversário, ou Satanás, ou o inimigo, ele tem três coisas que ele usa ou faz, que é roubar, matar e destruir.
mas a gente tem que se voltar para a proposta de Jesus para as nossas vidas. Você tem que se voltar para a proposta de Jesus Cristo. Qual é o propósito de Jesus para a sua vida? Porque o propósito de Satanás, ele está frustrado e derrotado na sua vida. Está destruído na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. O que está de pé e que prevalece na sua vida é o propósito de Jesus. Amém? Então o propósito de Jesus é que prevalece na minha vida, que prevalece nas nossas vidas e que prevalece na vida de todas as pessoas. Então nós temos que nos voltar para o propósito de Jesus nas nossas vidas. Qual é o propósito de Jesus para a minha vida e para a tua vida? Vida. Aleluia. Diga para o seu irmão: vida é vida, e vida abundante. Aleluia. Então Deus te dá vida, mas te dá vida com abundância. Deus me dá vida e me dá vida com abundância. Esse termo, ou essa expressão, ou isso que tem ensinado, ou isso que muitas pessoas têm lido e ouvido sobre isso, eles têm muitas vezes se frustrado com essa questão da vida abundante, porque muitas vezes eles recebem Jesus, eles acreditam na vida abundante e eles pensam, porque tem a vida abundante, eles não vão passar por perseguições, por frustrações muitas vezes, e também por algumas circunstâncias, porque eles pensam que a vida abundante tira eles desse processo. E eu quero te garantir que a vida abundante, ela não te tira desse processo. Você tem que entender. Jesus diz: ó, no mundo tereis aflição, ou aflições. Jesus nos garante, dá para mim e para você, e diz que eu e você, nós temos aflições, ou nós passaríamos por aflições. A vida abundante aqui, que Jesus está dizendo, não é uma vida que vai sair de mim e de você as aflições. Não, as aflições, ela vai estar ali, tanto para mim e para você, porque as aflições nos ensina. As aflições, ela traz para mim e para você ensinamentos profundos para as nossas vidas. É nas aflições que nós conseguimos aprender. É nas aflições que nós conseguimos discernir. É nas aflições que nós conseguimos ampliar a visão. É justamente nas aflições. Então muitas pessoas têm entendido vida abundante como uma pessoa que recebe essa vida e que não vai acontecer mais nada com ela, ou que não vai acontecer mais nada com ele. Pronto, já tem uma vida de Jesus, agora é só alegria. Glória a Deus, agora não vai acontecer mais nada. Não, irmãos, Jesus não nos enganou. Nós temos a vida, e nós temos a vida abundante, mas as aflições dessa vida, ela vem sobre nós. A certeza para mim e para você que nós temos que ter é uma convicção de que a vida abundante de Jesus está em nós. Que a vida abundante de Jesus que está em mim e que está em você, ela nos dá força, ou ela nos garante a vitória. Amém? A vida abundante, ela nos garante a vitória. Nós temos que entender essas coisas. Por isso que Jesus, Ele mesmo declara na sua palavra. E eu quero que você entenda aqui nessa noite, porque você, eu, nós, a igreja, está destinado a reinar. Nós somos destinados a reinar. E a diferença, como é, pastor, e como que eu vou reinar? Quando eu entendo, eu tenho que crer corretamente para andar corretamente. Eu preciso crer corretamente. A minha crença tem que ser uma crença correta. A minha crença tem que ser uma crença exata. A minha crença tem que ser uma crença certa. Para eu e você, para nós podermos andar corretamente diante de Deus. Você crê certo, você vai andar certo.
Aleluia. É o crer. Você vai crer certo, pode ter certeza, você vai andar certo na questão da crença. Então entenda, você tem, eu tenho, nós temos a vida abundante. Isso é uma certeza, isso é uma convicção, isso é um direito. Eu tenho, você tem, nós temos vida abundante. Amém? E nesse processo nós precisamos entender. Jesus diz que todas as pessoas que o têm, que todas as pessoas que o recebeu, é mais do que vencedor. Aleluia. Você acredita nisso? Então você precisa crer dessa forma. Você não tem que falar muitas vezes dessa forma. Você precisa acreditar que você é mais do que vencedor. O que nós temos, irmãos, é que acreditar. A maioria das pessoas confessam, a maioria das pessoas falam, e a maioria das pessoas declaram que são mais do que vencedor. Mas quando se levanta as circunstâncias, eles ou elas vivem ou são derrotados diante da situação, diante do problema, diante da dificuldade, diante das circunstâncias que se levanta, essas pessoas são derrotadas. Então nós precisamos o quê? Porque a maioria, muitas pessoas aqui, eu não sei, mas acho que você também confessa, eu sou mais do que vencedor. E quando se levanta a dificuldade, a crise ou o problema, você se rende. É verdade ou não é? Sim ou não, igreja? Acontece isso ou não acontece? Diante das dificuldades, dos problemas, quando eles se levantam, né? O mais do que vencedor parece que perde. Mas não, nós somos mais do que vencedores. Eu vou te dizer o que é que significa isso. Significa o seguinte, para você entender aqui nessa noite. É porque há na sua vida uma palavrinha que domina a sua consciência ainda, chamada condenação. Uma palavrinha chamada condenação. Você ainda não acredita que está perdoado. Você sabia? A maioria dos crentes que tem Jesus, que recebeu Jesus, eles acreditam ainda. Eles com certeza não acreditam, na maioria das vezes, que estão perdoados. E isso está lá na consciência de cada crente. E por causa disso, eles entram num processo de condenação. E quando você está com isso na sua mente, nesse propósito, ou com isso atingindo a sua consciência, quando você está com isso, você não é uma pessoa livre. E por não ser uma pessoa livre, o adversário tem base sobre isso que você está pensando. E por causa disso, você se acha ainda uma pessoa que não é perdoada. Deus já te perdoou. Amém? Você acredita? Deus já te perdoou. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer no perdão dos pecados. Pastor, como que é isso? É muito difícil, irmãos, para uma pessoa mudar essa mentalidade. É algo estrondoso. A pessoa carrega isso anos e mais anos. Entra dias e sai dias, e a pessoa vive debaixo de condenação. Mas eu quero te dizer, Jesus levou toda a tua condenação. Jesus te perdoou. O cordeiro foi imolado no seu lugar, e o pagamento foi pelos teus pecados. Aleluia. Você crê? Crê mesmo? Pois foi pago um alto preço por mim e por você.
E a igreja precisa entender isso, porque a maioria das pessoas vive debaixo dessa condenação. Mas eu quero te dizer, eu quero que você vá num texto de Romanos agora. Romanos capítulo 6, verso 17. Verso 14, melhor dizendo. Romanos 5, verso 14. Diz assim: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Você recebe isso nessa noite? Eu quero te ensinar isso nessa noite. Você precisa se livrar dessa condenação. Você precisa tirar isso da sua vida. Nós temos visto isso e contemplado isso, que entra anos, irmãos, e sai ano, e a gente não consegue viver uma vida abundante. Nós não conseguimos muitas vezes viver uma vida plena. E muitas das vezes nós ficamos questionando. Nós questionamos muitas vezes até Deus. Tem muitas pessoas que questionam até o Criador. Outros ficam questionando constantemente o porquê dessas coisas. E muitas pessoas estão dentro da igreja, mas frustradas, ou frustrado com o Evangelho, frustrado com Jesus, frustrado com esse poder chamado Evangelho. E muitas pessoas estão assim, vêm, entram, ouvem e saem da mesma forma, do mesmo jeito. Outra hora se levanta, recebe uma palavra, é declarada uma palavra, é liberada uma palavra de Deus para a sua vida. Ele diz: recebo, essa é verdade, eu creio, sai daqui acreditando, e aquilo não se realiza. E a pessoa fica frustrada, entra no estado de frustração. Por que não está acontecendo isso? Por que isso não acontece comigo? Mas por que acontece com fulano? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: você está debaixo de condenação. Você precisa se libertar. Você precisa se livrar disso. Você precisa crer corretamente. Amém? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga: você precisa crer corretamente. Você precisa acreditar no que Deus diz verdadeiramente. Nós precisamos acreditar no que Deus diz verdadeiramente. O que é que falta para a igreja? Crer no que Deus diz. Aleluia. Parece, irmãos, que é algo assim assustador, mas não é. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos crer em Deus. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Você crê que Jesus levou todas as tuas dores e enfermidades? Você crê que Jesus levou todas as tuas maldições? Você crê que Jesus levou todos os teus pecados? Você crê que você está lavado e purificado pelo sangue dele? Se você crê, você está livre. E o que é isso, pastor? Graça. Porque tudo isso é de graça, foi de graça e vai continuar sendo de graça. Qual a minha participação nisso, pastor? Receber. A minha participação é receber. Nessa luta, nessa batalha, você não luta. Essa batalha não é sua. Essa batalha não é minha. Essa batalha não é nossa.
nessa batalha, essa batalha foi e vai ser e vai continuar sendo a vitória de Jesus por nós. Amém? Essa é a vitória de Jesus. Essa é uma batalha que Jesus venceu. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, que eu estou falando para você, pode ser que seja assim, esteja passando, eu não sei, por você, pelo seu pensamento. Mas pastor, se for dessa forma, nós vamos estar dando liberdade, ou abrindo o caminho para as pessoas pecarem. Não, você pode ter certeza, a graça não deixa ninguém pecar. Pelo contrário, aqueles que dizem que está em graça, eles estão renunciando ao pecado. Todos. Se uma pessoa diz que está em graça e vive pecando, ou indo para o lado do pecado, ou levando uma vida da maneira que ele ou que ela quer, não conheceu e não sabe o que é graça. Não conheceu nem sabe o que é graça. Por quê, pastor? Porque a graça ela se manifestou salvadora para todos os homens. Para todos os homens. E ela nos ajuda a renunciar todas as paixões mundanas. Então, se alguma pessoa que diz que tem a vida abundante de Deus, está trilhando para esse caminho de libertinagem, está trilhando para esse caminho de carnalidade, não conheceu, não compreendeu e não sabe quem é a graça. Não sabe, nunca experimentou e nunca vai experimentar a vida abundante. Essa é a vida abundante que Deus tem para mim e para você. Essa é a vida abundante que Deus tem para a igreja. O que, pastor? A graça de Deus em você. A graça de Deus em mim, a graça de Deus em você, nos leva a vivermos uma vida abundante. A graça de Deus nos leva a um nível de libertação. A graça de Deus, ela nos torna realmente livre. E o que é que acontece, pastor? Você sabe, você acredita que o pecado não terá domínio sobre você. Você vai saber disso. Você vai estar na igreja. Você vai andar como filho de Deus. Você vai caminhar como filho de Deus. Você vai estar convicto em tudo que você fizer, em tudo que você realizar. Você vai ter uma convicção dentro de você. E a convicção é essa: o pecado não tem domínio mais sobre mim. E a convicção em você é a mesma forma: o pecado não tem mais domínio sobre você. Por quê, pastor? Porque você tem a vida abundante. Porque eu tenho a vida abundante. Eu recebi, eu tenho. Por quê? Porque Ele veio para me dar isso. Ele veio para me entregar isso. Ele veio e colocou isso para você, colocou isso para mim. Ele nos deu vida, e vida abundante. Aleluia. E a vida abundante é uma vida santificada, é uma vida separada, é uma vida em Deus. É diferente, queridos. Amém? Você está entendendo? E é de graça. Você não paga por isso. Você só recebe. Aleluia. Você se torna mais do que vencedor. Você entra na batalha? Não. É alguém
que batalha por você. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Vai ter uma luta hoje. Dando um exemplo dessa luta, vai ser Thales. Dê um exemplo aqui. Vem cá, Thales, por favor. Vou mostrar com um exemplo. E Edilton. Aleluia. Campeão de jiu-jitsu. Dando um exemplo. E aqui, um campeão, botar o mesmo, também de jiu-jitsu. Eles dois vão lutar. Eles dois vão batalhar. Porque eles têm que se tornar, um deles vai ser o vencedor. Amém? Um deles aqui vai ser o vencedor. E eles começam a lutar. Eles começam a batalha entre eles. Fica em posição. Um olhando para o outro. Isso, aleluia. Bota aí o jeitinho que você tem, aquele jeitinho. Entendeu, irmãos? Eles estão aqui. Ali está a esposa de Edilton. Ela ficou em casa torcendo. A esposa de Thales, ela ficou em casa torcendo. Simplesmente, elas estão simplesmente só torcendo. Quem está lutando? Eles dois. Amém? Então eles estão lutando. E eles lutam. Aí eles já estão no último round. Nenhum dos dois já está aguentando. Mas o Edilton acerta um nocaute em Thales. E o Thales cai, perde. E o Edilton ganha. O Edilton se torna o quê? Vencedor. Ele não está nem aguentando, mas alguém chega, pega ele, coloca um cinturão nele, bota o cinto, né? Ele não aguenta nem levantar os braços, porque ele está todo arrebentado, que ele foi até o último round com Thales. Ele está todo arrebentado, e ele está tentando levantar os braços, todo mundo tentando, ele está tentando, mas ele está todo arrebentado. Mas ele é vencedor. Aleluia. Ele sai dali daquele lugar, irmãos, como vencedor. Esse homem sai como vencedor. E ele vai e direciona para sua casa. Aí levanta a sua mulher. Presta atenção, levanta a sua mulher e vai dar um abraço nele. Quando a mulher vai dar um abraço nele, diz: ai, não me toque não, eu estou todo arrebentado, estou todo moído. A mulher vai dar um beijo: não me beije não, estou todo moído, estou todo dolorido. Mas é um vencedor. Aí a mulher faz uma pergunta: ganhou, amor? Ele diz: ganhei. Você venceu? Venci. Ela disse: eu sabia, eu tinha certeza. Pronto, venci. Irmão, amor, qual o valor que você ganhou? $10.000. Aí ele está com um cheque de $10.000. E esse cheque, ele lutou e venceu. Um cheque de $10.000. Ele pega esse cheque e entrega para ela. E ela recebe o cheque sem lutar. Ele é vencedor e ela é mais do que vencedora. Entendeu? Foi isso que Jesus fez por nós. Você está entendendo? Isso é mais do que vencedor. Isso é ser mais do que vencedor. O que é ser mais do que vencedor? É receber os benefícios sem fazer nada. Pronto, senta ali. É isso que Deus fez por mim e por você. Foi isso que Deus realizou por mim e por você. Quando Jesus diz que nós somos mais do que vencedores, Ele diz: quem batalhou foi eu, quem deu a vida foi eu. Você só recebe. Eu não sei se você entende. Se você entender isso, presta atenção aqui. Aí você pode até dizer assim: meu Deus, mas isso é bom demais. É uma maravilha isso é bom. Sabe o que é que acontece? É que a maioria das vezes as pessoas que estão na igreja não sabem, não conhecem a bondade de Deus e o amor de Deus por eles. As pessoas vêm para a igreja, está aqui nesse lugar,
e muitas das vezes não conhece o quanto Deus, ou o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus te ama. Que amor é esse de Deus por mim e por você? Dele mesmo, Ele mesmo pagar um alto preço por mim e por você. Ele mesmo nos tornar mais do que vencedores. Ele fazer tudo, realizar tudo, concluir tudo, vencer o adversário, esmagar o adversário. Ele vai no inferno, toma a chave da morte e do inferno. Ele vence os aguilhões da morte, ele vence tudo, ele faz tudo, realiza tudo, e depois ele libera tudo isso para nós. Toda vitória ele libera para mim e para você, de graça, e nos torna mais do que vencedores. Eu não sei se você consegue entender, mas isso é o Evangelho. Isso é a graça de Deus. Quando você entende isso, é impossível você voltar-se para o pecado. É impossível quando você entende isso. Quando você compreende esse amor, quando você entende quem é esse Jesus, quando você olha para esse Jesus dessa forma, desse jeito, quando você abre os teus olhos para o Evangelho verdadeiro, quando você abre os teus olhos para este Evangelho da graça, para este amor incomparável que Deus tem por você, você mesmo, entendendo essa graça, ela mesmo te dá força para você deixar todas as paixões mundanas e adorar somente a Deus. É isso que acontece. É isso que nós estamos precisando. Entender isso. Pastor, o que é isso? Vida abundante. Vida em abundância. Eu entendo o que Deus fez por mim em Jesus. Eu compreendo o alto preço que Jesus pagou por mim. Eu entendo isso. E eu recebo isso para a minha vida. Deixa eu te dizer, por isso que eu disse aqui e falei. Quando você crê assim, quando você crê dessa maneira, você vive dessa maneira. Aleluia. Quando você crê corretamente, você vive corretamente. Então qual é o passo, pastor? Crer corretamente. O passo que nós temos que fazer é o seguinte: é tirar a religiosidade de nós e receber a graça de Deus, que nos leva para a liberdade em Cristo. Aleluia. Não uma liberdade para dar ocasião à carne, não isso, mas uma liberdade em Cristo, para vivermos Cristo realmente. E aí o que é que acontece? Nós recebemos todos os benefícios do Calvário para as nossas vidas. Quando nós recebemos todos os benefícios do Calvário para as nossas vidas, nós nos tornamos mais do que vencedores. Aleluia. Então a Bíblia diz: Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. Isso é um benefício do Calvário. Eu creio, eu acredito nisso, então eu vivo isso. Aleluia, dá para você entender? Então, pastor, e o que é que acontece? Levanta-se uma circunstância, presta atenção, levanta-se uma aflição para atingir o meu corpo físico com uma doença, com uma enfermidade.
O que é que eu tenho que fazer? O meu corpo, ele pode ser acertado. O meu corpo, ele pode receber essa enfermidade. Mas o meu espírito não. O meu espírito, ele crê, ele acredita que eu tenho vida abundante. O meu espírito crê nisso. Quando eu creio com o meu espírito, eu confesso com a minha boca que eu estou curado e o meu corpo recebe o milagre. Está dando para você entender? Por que isso? Porque isso é um benefício para os que são mais do que vencedores. Pastor, não, eu não tenho isso não vai ser, não, isso já é meu. Já é meu, já me pertence, a cura é minha, a cura é sua, por direito, a cura é nossa, a cura pertence a nós, a cura é para mim, a cura é para você. Para quê, pastor? Para o nosso corpo físico. O nosso corpo físico recebe o benefício de andar saudável. Como que eu faço isso, pastor? Como que isso realiza? Quando eu creio corretamente, o meu corpo físico vive corretamente. Aleluia. Se eu não creio, ele não vive. Esse é o passo. É isso que nós temos que entender. Jesus veio para me dar vida e vida com abundância. Jesus veio para te dar vida e vida com abundante. Você é mais do que vencedor. Diga para o seu irmão: você é mais do que vencedor. Fala para ele: o pecado não terá domínio sobre você. Por quê? Por quê, pastor? Diga para ele: porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você está debaixo da lei, ou se você está debaixo de lei, você tem que viver por lei. Se você estiver debaixo da lei, você vai estar debaixo do pecado. Por quê, pastor? Porque a força do pecado é a lei. O pecado ganha força aonde, pastor? Na lei. Você precisa entender isso aqui. A força do pecado é a lei. O apóstolo diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Por que é que eu estou falando isso para você? Porque você se condena. Lá na sua consciência, lá no seu íntimo, lá no subconsciente, ou lá na sua mente, pode estar girando algumas coisas ainda, e você acredita que tem coisa que você cometeu, ou que você praticou, e você ainda pensa que Deus não te perdoou. Isso é condenação. E se está debaixo de condenação, está debaixo de lei. E se está debaixo de lei, o pecado ganha força, fica debaixo do pecado. Mas a Bíblia diz que nós não estamos debaixo da lei, que nós estamos debaixo da graça. A graça te livra de toda condenação. Toda condenação no teu consciente, tudo que você praticou e fez aí no teu consciente, presta atenção, a graça te livra. Amém? Você sabe por que a graça te livra? Porque o cordeiro que foi morto, ele não apaziguou o pecado, ele tirou o pecado do mundo. E o profeta João, quando viu Jesus se aproximando,
Ele olhou para Jesus e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira. Diga para o seu irmão: tira. De agora olha para ele e diz assim: você está livre, porque você está debaixo da graça. Diga: se você está debaixo da graça, você está livre. Pastor, por que está livre? Porque quem está debaixo da graça está em Jesus. E quem está em Jesus, quem está em Cristo, presta atenção aqui, não tem condenação. Se uma pessoa está em Cristo, ele não tem condenação. Todas as pessoas que estão em Cristo estão livres de condenação. Só para você entender nessa noite, se você estava se condenando em alguma área da tua vida, você está entendendo a graça de Deus nessa noite. E se você recebe essa graça, porque a graça não é uma intuição, não é uma mensagem, a graça é uma pessoa, Cristo. Se você recebe essa graça, se você recebe Cristo, você está livre de condenação, você está liberto. Aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que liberta? Não, o conhecimento da verdade é que liberta. Conhecereis a verdade, e aí a verdade te libertará. Tem que ter conhecimento da verdade para ser liberto. Tem que conhecer a verdade para ser liberto. Tem que conhecer. Por isso que o apóstolo disse que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por que isso? Para sermos livres. Para nós sermos livres. Você está entendendo, igreja? Você está compreendendo nessa noite? Não deixe sair, não fique voando. Abra a tua mente para entender. Essas palavras são liberadas. Esses ensinamentos são liberados. Se você entende esses ensinamentos e você coloca em prática na sua vida, você vai começar a desfrutar rapidinho de tudo que Deus tem para você. Você vai vendo as coisas acontecendo. O que é que acontece, pastor? Tem pessoas que olham e dizem assim: mas rapaz, por que fulano fez isso? Por que fulano realizou isso? Por que fulano entendeu isso? Por que fulano está com isso? Por que fulano está com aquilo? Por que aquele irmão já tem isso? Por que aquele irmão já tem aquilo? Por que aquele irmão está naquele nível? Ou por que aquele irmão recebeu isso e recebeu aquilo? Por causa do entendimento. Por quê, pastor? Porque muitas vezes uma palavra está sendo ensinada. Nesse momento, Deus está trazendo um ensinamento muitas vezes para mim e para você nessa noite, nos ensinando o caminho da vitória. E muitas vezes nós nos deixamos distrair por alguma coisa. Alguém que está ligado pega. Quando você olha para a vida da pessoa, ele passou por você igual uma bala. E você diz: por quê? Ou por que isso, por que aquilo? Porque ele ouviu, entendeu e praticou. Recebe. A gente tem que ficar, irmãos, ligados. A gente tem que receber o que está sendo ensinado e colocar isso em prática nas nossas vidas. Tem pessoas que olham para mim, eu já te conversei,
vou falar para você há muito tempo. Eu encontrei a pessoa, ela falou para mim: como que você realizou assim, como que cresceu assim tão ligeiro, como que isso funcionou tão ligeiro? Eu disse: porque eu entendi, porque eu peguei, eu entendi. Quando você entende, você cresce. Quando você entende, você desfruta. Quando você entende, você pode ter certeza, você avança. A pior coisa que tem é a falta de entendimento. A falta de entendimento é terrível. Nós vemos isso numa parábola em Lucas capítulo 15, do filho pródigo. Preste atenção nessa parábola. Eu não vou ler, porque você já sabe, já conhece. Mas esse pai tinha 2 filhos. Um filho pede tudo e sai. Bem rapidinho para você entender. Pediu tudo e saiu, caiu fora. O outro ficou trabalhando com o pai. Lá esse filho cai em si, depois dele ter gastado tudo. E a Bíblia diz que o meretriz, errando, pecando. Depois dele ter gastado isso tudo, ele cai em si. E ele volta, mas ele não volta para ser filho, ele volta para ser servo. Ele volta para se comparar e para ser um dos trabalhadores, ou igual a um dos trabalhadores do pai dele. Quando ele se aproxima da casa, o pai vai, o abraça, o beija. Ele quer justificar, o pai nem deixa, porque o pai sabe que ele é filho. Então o pai o beija, o abraça rapidinho, manda trocar as vestes, troca-se as vestes, manda botar uma sandália nos pés dele, dá o anel de autoridade para ele, restitui tudo para ele, vai lá e manda pegar um bezerro que estava cevado, que eu acredito que o pai já preparava, porque o pai sabia que ele ia voltar, quando ele caísse em si. Então pega aquele bezerro cevado, traz e faz uma festa. Quando está acontecendo a festa, o filho mais velho vem e encontra um do seu criado e pergunta: o que é que está acontecendo? Ele diz: aquele teu irmão que pegou a herança, que partiu, agora chegou e teu pai está dando uma festa. Ele se direciona para o pai e diz: eu estou aqui há tanto tempo contigo, e tu nunca me deu um bezerro, tu nunca fez uma festa para mim. O pai olha para ele e fala assim, diz: filho, tu sempre tem tudo, porque tudo que é meu é teu. Por que é que esse rapaz não usufruiu? Porque ele nunca entendeu. Tem muitos de vocês que estão dentro do reino, é filho, tem direito à herança, e muitas vezes, por que não recebeu? Porque nunca entendeu. Você tem que saber quem você é. Deixa eu te dizer, você tem direito à herança do Pai. Se não entender, não recebe. Você sabe o que é que acontece? Se não entender, vive como escravo. Mas se entender que é filho, vive como filho, tem direito à herança. Se entender que é filho, tem vida abundante. Se não entender, vive como escravo. Deus te chamou e você está destinado a reinar. O problema não é o ladrão. O problema não está no ladrão. O problema está em você. O ladrão está vencido. O ladrão está derrotado. O ladrão está maniatado. O ladrão está sob o domínio. O acusador, o tentador está sob o domínio. O problema está que você não entendeu ainda. Quando você entender, você vive a vida abundante. Quando você começar a entender, você vive a vida abundante. É bem assim. Dando exemplo, vamos lá em Mateus.
É porque essas horas passam que não é brincadeira. Mas eu tenho uma mensagem para mais umas 3 horas de relógio. Aguenta aí. Você aguenta? Tem coisa aqui por umas 3 horas de relógio. E se você aguentar mais, a gente passa a noite. Só não pode sentar ninguém na janela, senão cai. Mas se cair alguém de vocês, vai lá, abraça e ressuscita. Por causa do entendimento. Aleluia. Vamos lá no livro de Mateus, queridos. Mateus 6 é uma parte muito importante para as nossas vidas. Eu vou ler do 31, Mateus 6, 31. Presta atenção aqui. Vou ler nessa versão, diz assim: porquanto não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos. Amém? Presta atenção aqui, o que é que Jesus está dizendo? Eu quero te ensinar a vida abundante nessa noite. Você está aprendendo? Você está acreditando nessa noite? Pronto, vida abundante, você tem que acreditar, você tem que aprender. Por quê, pastor? Porque isso tudo é de graça. É só crer. Tem que aprender aqui a acreditar. Isso tudo é de graça. Então Jesus está dizendo para eles, presta atenção às coisas que Jesus está falando. Jesus está dizendo para mim e para você: não vos preocupeis com quê? Nem com comida, nem com bebida, nem com vestimentas. Deus está nos orientando. Agora que Deus está nos orientando e se revelando para nós, não como Deus, mas como Pai. Aqui nesse texto ele está nos revelando como Pai, se revelando e mostrando para mim e para você que Ele é Pai. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, para a gente ter vida abundante, Ele está dizendo, ó, não fique preocupado. Quantos de vocês aqui se preocupa quando falta comida? Quantos se preocupa quando falta a vestimenta? Quantos se preocupa quando falta a bebida? Deus diz, não se preocupe. Não se preocupe. Ele diz, não se preocupe. Diga para o seu irmão, não se preocupe. Diga isso mais uma vez para ele, não se preocupe. Você fala para ele, ele fala para você, não se preocupe. Diga, não se preocupe. Amém? Com o que comer, com o que beber, ou ainda com as suas vestimentas. Por que nós não devemos nos preocupar? Verso 32. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial que estais nos céus sabe que vocês precisam e necessita de todas essas coisas. Aleluia. Diga, Deus sabe. Diga, o seu Pai sabe que você precisa comer. O seu Pai sabe que você precisa vestir. O seu Pai sabe que você precisa beber. Então não se preocupe. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Mas o que é que a gente tem que fazer, irmãos? Verso 33. Aí ele diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? Comida, bebida e vestimenta. Tem pessoas que buscam o reino de Deus e quer carro. Ainda diz, o Pai vai me dar esse carro. Outros, o Pai vai me dar isso, vai aquilo. Não, o Pai, se você buscar o reino de Deus, Ele diz, eu vou te alimentar. Se você buscar o reino de Deus, Ele diz, eu vou te vestir. Se você buscar o reino de Deus, Ele diz, você vai ter sempre bebida, não alcoólica, mas você vai ter tempo. Deus está te dizendo, você me busca,
e eu supro você com essas coisas. Você me busca e eu supro você com essas coisas. Amém? Você me busca e eu supro você com essas coisas. A gente precisa entender. Nós buscamos a Deus e Deus nos supre com essas coisas. Por que que Deus nos supre com essas coisas? Porque você não sabe, mas você vai aprender nessa noite. Para você ter comida, você precisa de quê? Para se ter comida, precisa de quê, irmãos? Comprar. Você, não é verdade? Se eu quero comer, eu tenho que comprar. Se eu quero vestir, eu tenho que comprar. Aqui é que eu quero que você entenda, e eu vou falar nessa noite para você entender. E eu quero falar para você que o dinheiro é espiritual. O dinheiro não é algo natural, o dinheiro é espiritual. Diga para o seu irmão: o dinheiro é um senhor, querido. Diga: o dinheiro é um dono. O dinheiro é espiritual, irmãos. Nós precisamos entender essas coisas. Irmãos, quando se fala de comida, comida no reino de Deus, só para você entender, vou dizer aqui, ó, essas coisas que está aqui, no que está aqui, comida, bebida e vestuário, não se compra. Na revelação de Jesus, ou que Jesus está dizendo para mim e para você. Por quê, pastor? Porque quando Jesus fala de comida, ele fala: comida é igual à vida. Quando ele fala de bebida, ele fala é igual à alegria. E quando ele fala de vestuário, ele é igual à dignidade. Se vista como uma pessoa digna. Se você come, é igual à vida. A comida é igual à vida. A bebida é igual à alegria. Para você entender a revelação. O vestuário é igual à dignidade. Amém? Então Jesus está dizendo: não se preocupe com essas coisas. Com a vida, com a alegria e com a sua dignidade. Eu mesmo supro você em tudo isso. Você precisa entender. Deus está dizendo: não se preocupe com a vida, não se preocupe com a alegria, não se preocupe com a sua dignidade. Se você busca o reino, eu te dou vida, eu te dou alegria e eu te dou dignidade. Aleluia, você está entendendo? E o que é isso, pastor? Vida abundante. Isso é de graça, irmãos. Quando a gente entra em Deus, quando a gente busca Deus, a gente recebe essas coisas. Amém? E Jesus diz: vida, alegria e dignidade vos será acrescentada. Aleluia, você acredita nisso? Você crê nisso? Esse é um mistério para você. Esse é um mistério para mim. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida nesses dias. Por isso que eu digo para você que o dinheiro é espiritual. Eu quero levar num texto aqui rapidinho. Eu não vou demorar. Ou já está demorando? Aguenta mais um pouco, irmãos. Vocês me dão mais 30 minutos. Eu quero ensinar vocês isso aqui, né? Para você colocar essas coisas em prática. A sua vida, ó, aleluia, vai ficar. Você já pegou aí alguma coisa? Já está entendendo alguma coisa? Estou aqui para te ensinar isso em nome de Jesus. E nós vamos aprendendo junto. Aleluia. Tem um texto de Hebreus, irmãos, que eu quero ler com você. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É Hebreus capítulo... capítulo 7.
Deixa eu ver esse texto com você aqui para a gente concluir. Em nome de Jesus. Hebreus 7. Nós vamos concluir aqui, queridos. No nome de Jesus. Do 1 em diante. Diz assim, presta atenção. Portanto, esse Melquisedeque, como a Bíblia diz, presta atenção aqui, rei de Salém, o rei de paz, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando estava voltando, depois de haver derrotado os reis, e o abençoou. Melquisedeque é que abençoa a Abraão, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de paz, que significa rei da paz. Aqui diz, sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Aí diz assim, no 4, para você entender rapidinho aqui. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que também todos estes descendentes de Abraão. Contudo, este homem que não pertence à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Amém? Irmãos, eu sei que esse texto aqui, se eu for explicar, a gente vai demorar, porque é um texto muito complexo, mas é um texto cheio de revelação. Mas eu quero falar de vida abundante, que nem eu estou falando de vida abundante. Então, para você entender isso aqui, esse cara ou essa pessoa que a Bíblia diz aqui é Melquisedeque. Ele é um sacerdote. Se você prestar atenção aqui, na lei, o dízimo era dado ou era entregue a um sacerdote. E era uma questão, irmãos, de obediência. Mas em Abraão foi diferente. A gente precisa entender. Quando Abraão vê Melquisedeque, ele entende que Melquisedeque era o sacerdote. E ele, de livre e de espontânea vontade, ele dizima de tudo, de todos os despojos que ele tinha. Ele dizima. Quando ele dar o dízimo a Abraão, ou quando Abraão dar o dízimo a Melquisedeque, acontece um milagre. O milagre acontece quando Abraão dizima. Porque é quando Abraão dizima. Quando Abraão dar o dízimo a Melquisedeque, você sabe o que é que acontece? Acontece um fato inédito. O maior abençoa o menor. Então, quando ele dá, o maior abençoa o menor. Melquisedeque abençoa a Abraão. Quando Abraão dizima, Melquisedeque o abençoa. E quando Abraão dá o dízimo, quando Abraão está dizimando, presta atenção, não é Abraão só que está dizimando. Abraão está dizimando para ele e a sua geração. E a Bíblia diz que nem tinha nascido ainda Levi. E Levi era bisneto de Abraão. E nem tinha nascido ainda. Quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, Abraão estava abençoando uma geração ou toda a sua geração. E quando Melquisedeque abençoa Abraão, Abraão recebe a bênção e toda a geração dele é abençoada.
Amém? Essa é uma questão que a gente precisa aqui entender. Então, dar dízimo não é uma questão de obediência. Dar dízimo é uma questão de reconhecimento. Você nunca atentou para isso, porque todo mundo te dizia que você tinha que obedecer a Deus, dizimar e ofertar. Mas dar dízimo é uma questão de reconhecimento e não de obediência. Pastor, porque olha só, Abraão dá o dízimo a quem? A Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Rei de paz e rei de justiça. Aonde Abraão dizimou? Só para você entender, Abraão dizimou no reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando Abraão estava dando dízimo a Melquisedeque, ele estava dizimando no reino de Deus. E quando ele estava naquele momento dizimando do reino de Deus, Deus que estava sobre ordem em Melquisedeque, Melquisedeque que era o maior, abençoou o que era o menor. Então o que acontece? Para você entender, não é uma questão de obediência, é uma questão de reconhecimento. Abraão reconheceu ou entendeu que Melquisedeque era maior do que ele. Amém, irmão? Você está entendendo? Então quando você vem com dízimo para dar ou para trazer para a casa do tesouro, e você vem como uma obediência, você está debaixo da lei. Todas as vezes que você trouxer o dízimo como uma obediência, você está debaixo da lei. Porque a lei foi dada, presta atenção, irmãos, olha aqui, não deixa eu te roubar isso não, porque isso te leva para a vida abundante. Porque a lei foi dada por causa da desobediência. A lei foi dada por causa da desobediência. Quando Malaquias fala, é porque eles não dizimavam mais. Antes eles dizimavam sem nenhuma lei. Sem nenhuma lei. Quando eles pararam de dizimar, foi dada uma lei para eles dizimar, por causa da desobediência. Quando Abraão deu sabendo que ele era maior e que o maior abençoava o menor, que era ele. Era reconhecimento. Quando você vem por questão de obediência, porque você quer obedecer a Deus, então você vai dizimar, você está debaixo da lei. Mas quando você traz reconhecendo que Deus é maior do que você, você está debaixo da graça. Todas as vezes que você trazer, você tem que trazer com o entendimento. Eu estou dizimando porque eu sei que tu é maior do que eu. Eu reconheço que tu é o meu Senhor. Eu reconheço que tu é o meu dono. E por isso eu estou te dando. Quando você reconhece que Ele é maior do que você, o maior abençoa o menor. Aí você é abençoado. Entendeu? Aí nós somos abençoados. Tudo isso é para nós termos uma vida abundante. Irmãos, no dia que eu entendi isso, eu pedi perdão a Deus. Porque eu era uma pessoa que dizimava por obediência. Mas no dia que eu entendi isso, eu comecei a dizimar por reconhecimento. Eu digo, eu te dou porque tu és maior. E a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Então eu vou como o menor e te entrego tudo. E recebo a minha bênção para mim e para minha herança.
Entenda, quando você dizima, você não dizima para você, você dizima para você e para aqueles que estão nos teus lombos. Quando você vai com esse entendimento, você dizima para toda uma geração. E é por isso que toda a tua geração se torna dizimista. Por quê? Porque você dizima para uma geração. Você entra no caminho da vida abundante. Entra nesse caminho. O reconhecimento de quem é Deus. Presta atenção, entendeu aqui? A gente precisa entender. Eu não vou ler, mas eu vou só dizer o texto. Lá em Isaías 14, teve um ser que se levantou e disse que era estrela da manhã e que seria semelhante ou igual ao Altíssimo. Que seria igual ao Altíssimo, Lucifer. Quando ele quis ser igual ao Altíssimo, ou parecer igual a Deus, ou ser igual a Deus, automaticamente ele foi expulso. Toda pessoa que se iguala, ou quer se igualar, ou quer ser na mesma altura. Irmãos, presta atenção que você tem que entender isso. Quando você não dizima, você está com a síndrome de Lucifer. É porque você não entendeu aí a palavra, mas eu estou abrindo o leque para você nessa noite. Se você não dizimar, você está com a síndrome de Lucifer. Você está querendo inconscientemente ser igual ao seu pai. Você está declarando que você, olha só, é assim. Você está declarando que você tem e que você é independente. E que você não precisa. Então, ele que é o maior, ele não pode te abençoar. Mas quando você dizima, o maior abençoa o menor. É quando se dizima que o maior abençoa o menor. É quando se dizima que o maior abençoa o menor. Pastor, como que é isso? Isso é princípio. Quem fez isso? O dono ou o pai meu e seu na fé. O homem das promessas fez isso. Abraão, ele abriu o leque. Ele ganhou tudo, ele venceu tudo, ele tinha tudo. Estava tudo na mão dele. Ele trouxe e entregou o que era maior. 10% de tudo ele entregou o que era maior. E não tinha uma lei para dizer para ele que era 10%. Nenhuma lei. Ele pegou os despojos de tudo e dizimou. Dízimo, a palavra dízimo é 10%. Ele pegou o despojo de tudo e entregou os 10% de tudo aquilo. Entregou ao maior e o maior o abençoou. Abençoou quem? Ele e toda a sua geração. Ele e toda a sua geração. Que é isso, pastor? Vida abundante. Você precisa entender a graça de Deus. Se você está na graça de Deus, você nunca vai ver e nunca vai ouvir Deus mandar você dizimar. Nunca. Por isso que Jesus nunca abriu a boca. As pessoas não entendem. Por isso que Jesus nunca abriu a boca e disse assim, ó: traga os dízimos de vocês. Se Jesus fizesse isso, ele se tornava um homem de lei. Ele nunca abriu a boca e nunca mandou ninguém dizimar. Quando alguém disse que dizimava, ele disse: vocês estão fazendo correto. Mas ele nunca mandou. Aí o dizimo do hortelã, do Hendrick, ele disse: continue. Mas ele nunca mandou ninguém dizimar. Sabe por quê? Porque ele é maior. Então, quando uma pessoa entende livremente e dizima, essa pessoa automaticamente é abençoado pelo maior. Amém? E isso, irmãos, a gente precisa entender, porque isso é vida abundante. Por isso que muitas vezes eu chego aqui, eu não falo para você, não digo para você que você tem que dizimar. Você sabe que você tem que dizimar. Em todos os lugares e todas as denominações que vocês passou, já passaram, os envelopes do dízimo tem que estar lá, o nome de todo mundo, a quantia que está dando, para eles, todos eles saber quem de vocês são dizimistas. Verdade? Quem já passou sabe disso. Tem que estar escrito.
Eu já passei, eu fiquei em vários ali, na quadrangular, em tudo. Tem que botar o nome e a quantia e quanto é no envelope, para saber. Mas não é uma equipe de pastores, não é uma equipe de igreja, não é uma equipe de uma denominação que vai saber se você dizima. Não, você é livre para dizimar, porque o maior vai te abençoar. Amém? Você é livre para fazer isso. E o maior sabe quem é você. Então a partir de hoje, se liberte, entre no processo de vida abundante. Deus tem muito para você. Deus vai fazer muito, realizar muito nas nossas vidas. Pastor, como é que isso funciona? Isso funciona com entendimento. Você entendeu? Pastor, tem as pessoas que fala se levanta contra dízimo. Todos que se levantam contra dízimo não é dizimista. Todas as pessoas que se levantar contra dízimo, eles não são dizimistas. As pessoas que se levantam contra a prosperidade, nenhum deles é próspero. Todas as pessoas que falam sobre riqueza, nenhum deles é rico. Contra a riqueza, eles não são ricos. Se fala contra a prosperidade, eles não são prósperos. Se fala contra dízimo, eles não são dizimistas. Tudo aquilo que você se levanta e você fala contra, porque você não é. Tudo aquilo que eu me levanto e falo contra, porque eu não sou. Eu tenho que ser. Verdade? Você acha que é verdade? Faça uma análise. Todas as pessoas que se levantam contra a mensagem da graça, porque eles não vivem graça. Você pode ter certeza. Eles vivem lei. Todas as pessoas que se levantam sobre o perdão dos pecados, porque eles vivem pecando. É assim, irmãos, que funciona. É assim que funciona. Mas Ele levou, Ele carregou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas, sem nenhuma exceção. Vamos concluir com 2 Pedro. Hoje eu demorei um pouquinho, mas vamos concluir. Segunda carta de Pedro. Está meio difícil para me encontrar aqui, mas eu vou encontrar. Segunda carta de Pedro. Presta atenção, porque isso é vida abundante. Capítulo 1, verso 3. Diz assim, ó irmãos, presta aqui atenção aqui, para você ver. Ou se você tiver com sua Bíblia aí, leia. 1:3 diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Amém? Glória a Deus, você acredita? Seu divino poder nos concedeu tudo. Irmãos, não é alguma coisa. Seu divino poder nos concedeu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Seu divino poder nos concedeu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Amém? Agora, como? Foi seu divino poder que nos concedeu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Agora, como que isso acontece? Diga para o seu irmão aí, como? Diga a resposta aí, siga o versículo. Pelo pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Aleluia. Como que eu recebo essas coisas? Como que eu recebo tudo? Como que eu tenho uma vida abundante? Como que eu ando com a vida abundante? Como que eu ando nessa vida? E como que eu recebo tudo?
diz que Deus, com seu divino poder, Ele me deu tudo. Agora como? Pelo pleno conhecimento dEle. Se eu quero ter tudo, se eu quero ter a vida abundante, se eu quero mais de Deus, se eu preciso disso, e se eu quero isso, ter tudo, eu preciso conhecer a Deus plenamente. Eu preciso conhecer a Deus na íntegra. Eu preciso conhecer a Deus plenamente. Aleluia! Eu preciso desse conhecimento daquele que me convocou para a sua própria glória e virtude. Diga: você está convocado para a glória e para a virtude. Você está convocado para a glória e para a virtude. Aleluia! Nós precisamos entender. Eu estou convocado, meu irmão. Não sei você, mas eu estou. Eu quero te dizer, você também está convocado para a glória e para a virtude. Pastor, como é que eu acho isso? Pelo pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Isso não vem por lei, isso vem por graça. Aleluia! Eu digo para você, você nunca ouviu isso na lei. Você nunca ouviu isso por onde você passou. Você pode ter até lido, ou já passado por esse texto, por esse versículo, várias vezes, mas nunca chegou o teu conhecimento. Mas hoje chegou a revelação. É pelo pleno conhecimento que você possui, que você tem tudo. É por isso que as pessoas olham assim e dizem, presta atenção, assim mesmo, olha assim, rapaz, o pastor Edildo está crescendo, o pastor Edildo está abençoado, o pastor Edildo está com isso, ó. O pastor Edildo está com aquilo. Sabe por quê? Por causa da dedicação dele pelo pleno conhecimento de Jesus. Quando você se dedica pelo pleno conhecimento de Jesus, você vai ter mais, você vai possuir mais. Amém? Por isso que eu digo para você, nunca ande com uma pessoa que não vive por fé. Irmãos, Deus não te chamou para andar com pombo, Deus te chamou para voar como águia. Deus me chamou para voar como águia. Pastor, quando eu cheguei, deixa eu dizer para você que quando eu cheguei na igreja, eu nunca ficava lá onde você está. Sabe por que eu nunca ficava lá? Porque eu sabia o que eu queria ser. Eu ficava aqui, ligado na águia que estava pregando. E eu ouvia o que ele estava pregando, e quando eu saía eu dizia, me ensine o que é isso, como funciona, né? Eu vi uma palavra que você pregou que diz que é assim, assim, assim. Eu era um comichão, eu era como um bicho de porco no pé dele, colado. Eu quero entender. Eu sou criança. Eu comecei, quando eu me converti na Monte Carmelo, eu corri para uma irmã chamada Irmã Yolanda. Ela ia para o monte, eu ia mais ela, eu e minha esposa. Aí ela chegava, estava orando e ministrando ali. Eu corria, você sabe o lugar que eu sentava? Colado nela. Sabe por quê, irmãos? Porque ela era uma profeta. Eu vi ela profetizar, mas eu não corria atrás do profeta, mas eu queria o que o profeta tinha. Eu queria aquilo, eu queria aquela unção. Eu corria para ali, e quando a gente orava, eu colava de junto dela e ficava. Eu acho que ela ficava até meio assim incômoda, mas eu estava colado de junto. E eu ficava orando e ligado no que ela estava falando, orando e ligado no que ela estava falando. Na realidade, eu estava mais prestando atenção no que ela estava falando do que orando. Mas eu estava ali, eu estava ali, eu estava ali. E eu dizia, Deus, eu quero ser igual a essa mulher. Ninguém sabia, mas eu dizia, Deus, eu quero ser igual a ela. Quero que tu me use igual a ela. Quero que tu me revele as coisas igual a ela. Quero que falar essas línguas que ela fala. E eu ficava. Irmão, instantâneo. Não demorou nada. No culto, eu só sentava na linha de frente. E quando começava, eu não queria nem saber. Estava ali ligado, pegando aquilo ali. Foi correto, vinha certo, glória a Deus, aleluia, recebo. Não vinha, digo, repreendo, não é para mim, cancelo.
Vinha certo, eu dizia, nunca falava do pregador, não importa. Vinha para mim, eu dizia, glória a Deus, receba, é para mim. Vinha um negócio que eu via que eu cancelava, em nome de Jesus, né? Essa eu não recebo não, em nome de Jesus. Aqui eu recebo, em nome de Jesus. E pegava, né? Quando foi um dia eu ouvi, já estou concluindo. Aí saí dos ministérios, a gente saiu junto, saiu todo mundo, né? Dos ministérios, glória a Deus. Aí cheguei ali na El Shaddai, fiquei ali. Quando eu cheguei ali, a gente está ministrando, era uma unção e um poder. O pastor chegou para mim e disse assim: ó, aqui não dá para você ficar não, nem você. Assim, eu vejo que você vai abrir o teu ministério, vai tu mesmo abrir o teu ministério. Aí eu disse amém. Ele disse como? Ele disse assim: abre na tua casa. Eu fui abrir na minha casa, fiquei lá na minha casa. E ali quando eu estava na minha casa, eu disse: agora eu estou aqui, eu, minha esposa e meus filhos. E agora? E agora buscar Deus, buscar o Senhor. E aí os meninos também do louvor tinham alguns comigo, que a gente foi buscar Deus e orar e buscar Deus, né? E aí o que foi que eu fiz? Aí eu vi um homem pregar sobre oração em línguas, orar em outras línguas e falar em outras línguas, que liberava o poder às coisas. Eu entrei para o meu quarto e decidi ficar 8 horas de relógio batendo o queixo sem saber o que estava falando. Você não entende, mas eu ficava 8 horas de relógio. Minha esposa é testemunha. E aí cansava e eu dava uma batalha de não sabia, Deus nunca me revelou que foi aquilo, mas eu estava fazendo aquilo. E eu estava crescendo, me edificando. E hoje estou aqui. Se você entrar para o teu quarto e começar a falar os mistérios de Deus, você não sabe onde Deus vai te colocar. Só é você acreditar. Pastor, e como é que eu faço? Você não faz nada, você só bate a língua e fala os mistérios. E deixa que Deus te leva para o lugar que Ele tem para você. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.